Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, continuamos meditando o capítulo 6 do Evangelho de João, e assim, nos finalmente desse capítulo, depois das belíssimas palavras de Jesus acerca da Eucaristia, ele continua a nos ensinar, e hoje com palavras tão bonitas. Depois da pergunta, que foi uma pergunta talvez até razoável, de quem ainda não tinha entendido totalmente do que se tratava esse corpo e esse sangue, e a pergunta dos judeus que ali discutiam: como que será isso? Ele vai dar de comer a si próprio? Será que vamos cair numa antropofagia, comer da própria carne humana? Naturalmente, há um sentido muito mais elevado do que somente a carne enquanto matéria. E com esta catequese, também ao nosso coração, vem cair, assim como um sentido perfeito e próprio, as palavras de nosso Senhor. Claro que para isso é preciso a fé, porque os que não tinham fé tomaram esta afirmação num sentido apenas figurado e simbólico, e por isso a estranheza com que tentaram entender a fala de Jesus neste discurso. Jesus reitera com grande força neste pequeno trecho a necessidade de recebê-lo na Eucaristia para participar da sua vida, a vida divina, para que assim possamos crescer e desenvolver em nossas almas a vida da graça recebida um dia no batismo. Nenhum pai vai se contentar em dar apenas a existência aos seus filhos. Um pai faz muito mais, proporciona os meios para poder alimentar o seu filho, educá-lo, enfim, até chegar à maturidade. E por isso, também a nós, bonito dizer isso e lembrar, esse Evangelho nos ajuda, recebemos Jesus Cristo na Sagrada Comunhão, para que Ele seja alimento das nossas almas e aumente em nós esta graça e por fim nos dê a vida eterna. Portanto, não nos bastou o batismo. É preciso também se alimentar do seu corpo e do seu sangue. E o próprio Cristo vai dizer: quem comer deste pão e beber deste cálice, deste corpo e deste sangue, terá, pois, a certeza do penhor da vida eterna e a garantia da ressurreição corporal. O Verbo de Deus que dá a vida às almas torna-se esse verbo que se faz carne para vivificar as nossas carnes, os nossos corpos. E nesse sacramento, que não está apenas o Verbo de Deus na sua divindade, mas também a sua humanidade ali presente, não é, pois, então só a causa da glorificação das nossas almas, mas também para o nosso corpo. E por isso o Senhor emprega essa expressão mais forte do que apenas comer, mastigar. É uma simbologia muito mais presente. Trata-se de uma refeição verdadeira. Não há uma interpretação, portanto, simbólica,
como que se participar da Eucaristia fosse apenas um sentido metafórico, né, como comer e beber, algo simbólico em torno ao corpo de Cristo. Não. O convite e a promessa de nosso Senhor é realmente participar do seu corpo e do seu sangue. Ele mesmo se dá inteiramente no pão e no vinho, no seu corpo e no seu sangue derramado para a nossa salvação. Assim como o alimento corporal é necessário para a vida temporal, a comunhão é também necessária para termos a vida da alma, e por isso que a Igreja nos orienta tão bem na sua doutrina que devemos receber o sacramento da Eucaristia com grande frequência, inclusive diariamente, se pudermos, que participemos, pois, do sacrifício da missa, alimentando com o coração puro e santo o desejo de receber Jesus, dar graças a Ele por este grande dom. E por isso, então, hoje, louvemos a Deus pela graça das comunhões bem feitas que já fizemos, pelas muitas vezes em que o Senhor nos permitiu unir a nossa alma à sua alma, e quanta força nos veio por meio desse sacramento. Ajudou a dominar a nossa sensualidade, a purificar as nossas culpas leves, a ter força para evitar os pecados graves, e assim então viver na presença do Senhor. Cristo instituiu este Santíssimo Sacramento para que pudesse permanecer em holocausto de amor para a nossa salvação. Pedimos ao Senhor a graça de comungar piedosamente. E no Cristo encarnado, enviado por Deus ao mundo e ofertado, Ele próprio ofertado na espécie do pão e do vinho, que ali encontremos, pois, a força, o auxílio, o remédio, a graça para continuar alimentando-nos enquanto caminhamos nas estradas da vida. No deserto, outrora, Deus fez cair o maná do céu como alimento dado diariamente aos hebreus, ao longo daqueles 40 anos. Hoje, o Senhor se dá a Ele próprio para alimentar as nossas almas com o manjar do seu corpo. Que grande mistério! Quantas comunhões podemos fazer! Quanta santidade podemos fazer crescer em nossas almas! Por isso, meu irmão, minha irmã, procure comungar bem e pense com carinho neste dia: o que seria de mim se eu não tivesse a Sagrada Comunhão? Que Deus te abençoe e que possas viver na presença do Senhor este dia, louvando e bendizendo a Cristo na Eucaristia.